Eu gostaria de poder mostrar-vos uma notícia que surgiu nestes dias, que diz o seguinte: 25 de maio, transmissão oficial às 6 horas e 25 minutos ao vivo. Magnifica Humanitas é a primeira encíclica papal de Leão XIV. É sobre isso que nós nos vamos deter nesta manhã. E porquê é que ele escolheu este dia, este mês, para lançar a sua primeira encíclica? Queridos irmãos, muitas pessoas ignoram que nós estamos a viver tempos muito difíceis. E eu quero apenas que ouçam aquilo que nos é dito acerca da encíclica. Vamos ouvir. Leão XIV será sobre inteligência artificial, e isso é muito legal e muito importante. Na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, o Papa vai divulgar ao mundo a sua primeira encíclica chamada Magnifica Humanitas, a Humanidade Magnífica, dedicada à defesa da pessoa humana na era da inteligência artificial. Isso é muito massa, porque o Leão XIV assinou esse documento dia 15 de maio, que são exatos 135 anos depois da publicação da Rerum Novarum, que é a encíclica de Leão XIII, que enfrentou os dramas da Revolução Industrial e fundou a doutrina social da Igreja. Então, Leão XIII, lá atrás, olhou para as fábricas, para essa nova ordem econômica que surgia, estava esmagando os homens e as famílias. E Leão XIV agora olha para a inteligência artificial, para a automação, para as máquinas que fazem tudo, substituindo empregos e já começam a entrar em zonas até mais íntimas da vida humana, pensando por nós. Ou seja, a Igreja está dizendo que a próxima grande batalha que nós já estamos enfrentando não vai ser por emprego, por produtividade, direitos trabalhistas, mas pela própria definição do que significa ser gente, ser humano. O que acontece com a liberdade quando decisões cruciais passam a ser tomadas por máquinas ou mediadas por máquinas. O que acontece com a verdade quando imagens, vozes, rostos, tudo pode ser fabricado em escala e a informação é criada, produzida, lida e até vendida somente por IA. E o que acontece agora, com muita razão, é que as pessoas olham para o livro de Apocalipse e veem se cumprindo ali as profecias descritas, sei lá, no capítulo 13. E uma coisa é certa, o Apocalipse é um livro sobre poder, sedução, falsa segurança, falsas religiões, a perversão da adoração e sobre o que acontece com a humanidade quando ela tenta reorganizar o mundo sem se curvar a Jesus. Então, a inteligência artificial, de fato, e o Apocalipse tem tudo a ver, muito mais a ver do que parece. Não porque a IA... O que é que, na verdade, está a preocupar este bispo de Roma, Leão XIV? O seu antecessor, que acabou de fazer 135 anos, no dia 14 de maio, ele preocupou-se muito na altura com os trabalhadores, a área social, e tentou impor alguma coisa que, segundo ele iria melhorar a vida social do povo da sua época. Nós iremos hoje falar da grande preocupação deste bispo de Roma, o Papa Leão XIII, o Papa Leão XIV, e vamos ver que ele agora tem uma outra preocupação associada. Não é que ele deixe aquela preocupação que se iniciou com Leão XIII, estar preocupado com os trabalhadores e também com as leis que regem os trabalhadores. Mas além disso, ele agora tem mais uma preocupação, que é a inteligência artificial que está a competir
com a vida humana. E como os irmãos têm visto, não é novidade para ninguém, neste momento já estão a ser feitos robôs humanoides em que homens os compram e mesmo esses robôs humanoides, mulheres e formas de mulher e de homem, eles já conseguem satisfazer o homem e a mulher de uma forma sexual. Coisas tremendas que estão a acontecer no planeta Terra. Já há montes de pessoas com dinheiro a comprar esses humanoides, esses robôs, para substituir as mulheres na vida matrimonial. Esta é uma preocupação deste homem leão 14. Mas eu queria que nós pudéssemos perceber o que na verdade é uma encíclica papal. Nós precisamos entender porque é que se dá tanta credibilidade à encíclica papal e o que é que está por detrás desta encíclica e qual o grande objetivo da encíclica papal. Quero voar convosco no tempo e ir até ao dia 3 de dezembro de 1740. Foi nesse dia célebre de 3 de dezembro de 1740 que um Papa chamado Bento XIV fez ou escreveu a primeira encíclica Ubi Premium. E o que é que quer dizer? Portanto, todas as encíclicas, elas vêm com o nome latino. E esta primeira encíclica, Ubi Premium, quer dizer quando primeiro. Então, o objetivo deste Bento XIV era chegar primeiro aonde muitos não haviam chegado. Quando esta primeira encíclica foi escrita, logo os seus sucessores começaram também, no seu pontificado, a escrever encíclicas. E até aos dias de hoje, foram escritas mais ou menos desde 1740 até hoje, sem a encíclica que vai ser, apresentada no dia 24 de maio, essa encíclica até hoje foram escritas 300 encíclicas. 300. A seguir à primeira, Ubi Premium. Agora, quero-vos mostrar algo interessante. O Papa que mais encíclicas escreveu no seu pontificado foi Leão XIII. Leão XIII. Exatamente o Papa que veio dar nome a Leão XIV. E sabem quantas encíclicas ele escreveu? Muitos consideram que ele chegou a 90 encíclicas no seu pontificado. Coisa incrível. O seu pontificado não foi muito longo, mas ele escreveu muitas encíclicas. E entre essas que ele escreveu, é exatamente aquelas que nós iremos debater um pouco hoje. Já falámos, mas de uma forma diferente. Foi a Rerum Novarum, quer dizer o Papa dos Trabalhadores. Vamos ver outros papas que escreveram também várias encíclicas.
Papa Pio XII escreveu 41 encíclicas. Papa Pio IX, escreveu 41 encíclicas. O Papa Pio XI escreveu 34 encíclicas. E os papas mais recentes, que já são do nosso tempo, João Paulo II escreveu 14 encíclicas. Foi o Papa até hoje que mais tempo esteve como Papa na cadeira de São Pedro em Roma. O Papa Bento XVI escreveu 3 encíclicas. E o Papa Francisco escreveu 4 encíclicas. E este está a escrever a sua primeira encíclica. Em primeiro lugar, o que é que a encíclica tem de tão importante? A encíclica demonstra a autoridade de quem a escreve. E qual o objetivo dessa encíclica? É que aquilo que aquela autoridade escreveu alcance outras autoridades no ramo social, político e religioso. Portanto, o objetivo da encíclica é que aquilo que este escritor, este Papa escreve, é que a sua ideia seja transmitida, seja aceite por aqueles que ouvem essa mesma encíclica. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês sabem que uma das encíclicas que contribuiu para a mudança do planeta, a mudança de cultura, a mudança do ser humano, foi a encíclica de o Papa que antecedeu Francisco. Foi o Papa, agora esquece o nome dele, deixa-me lembrar, já me esqueceu, é tantos. O Papa, foi o Papa, exatamente, o Papa Francisco, quero dizer, foi a encíclica que ele escreveu sobre, sabem o quê? O ambiente. E vocês sabem que isso mudou. Nós vamos hoje a um hipermercado. Hoje os plásticos começaram a deixar de existir como no passado. Os meios em que nós nos movemos estão a ser reduzidos. Eu estive em Bruxelas há poucos dias e em Bruxelas carros a diesel, porque poluem, já não são mais permitidos entrar na cidade de Bruxelas. Queridos amigos, há coisas que estão a acontecer no mundo. Ainda há dias me cruzei com uma senhora no hospital. Ela ia a ajudar a levar uma maca, quando fui agora com o cunhado meu, e ela ao levar a maca, estava tanto calor, e ela dizia assim: ainda dizem que não há alterações climáticas. Essas pessoas que dizem isso são loucos. Elas estão diante dos nossos olhos. Mas agora eu quero fazer pensar: quem é que trouxe para o mundo a grande ideia das alterações climáticas? Uma encíclica papal. Uma encíclica que conseguiu convencer governantes, países, mudaram hábitos e culturas. Agora, eu quero que entremos e nos debrucemos sobre 2 encíclicas. A primeira é uma encíclica de Leão XIII, a chamada Rerum Novarum,
Papa dos Trabalhadores. Parece interessante que ele, nesse tempo, e estamos a falar no século XVIII, nesse tempo, houvesse um Papa que valorizasse o trabalho humano. Isso é qualquer coisa extraordinário, aparentemente. Quando as pessoas eram escravizadas pela entidade patronal, quando as pessoas trabalhavam de sol a sol, quando muitos deles trabalhavam apenas pela comida, as pessoas eram exploradas. Então levantou-se este Papa para vir em defesa dos trabalhadores. Mas é curioso que quando este Papa se levantou, como ele era um poder político, um poder religioso, e um Papa, por mais que ele queira, ele não pode impor uma lei. Ele propõe, mas o Papa não tem a autoridade de impor lei. Juridicamente ele não o pode fazer. Ele pode o fazer dentro do seu Estado do Vaticano. Ali ele pode, mas fora do reino do Vaticano, um Papa não pode impor uma lei. Ele não pode impor. Agora, o que é que ele faz? Ele aconselha, convence, e pelo poder que está por detrás dele, o poder da hipnose, ele leva os governantes a imporem a lei que ele próprio propôs. Quero agora o pontificado de Leão XIII. Foi desde 1878 até 1903, ficou célebre pela modernização da postura da Igreja Católica. Ele abriu diálogo com a sociedade industrial, destacando-se como o Papa dos Trabalhadores e o arquiteto da doutrina social da Igreja. Ou seja, este Papa, ele agora levanta-se, ele olha para a parte social, ele olha para os trabalhadores e agora começa a desenvolver uma grande obra. E é a partir dali que a Igreja Católica começa a desenvolver uma obra social, começam a fazer as tais santas casas da misericórdia, casas de repouso, abrigos, hospitais. É a partir dali que a Igreja Católica se desenvolve este ministério. E agora eu pergunto, é bom ou é mau? Foi bom ou foi mau? Claro, foi uma obra boa, mas com uma motivação errada. E o que conta não é quando nós fazemos uma obra boa. O que conta é a motivação que nos leva a fazer a obra. Para o mundo pode parecer algo bom, mas a motivação que nos leva a fazer essa obra é vista por Deus e aos olhos de Deus torna-se uma abominação. Então Leão XIII fez coisas boas? Fez. Mas a motivação era uma motivação errada, como nós iremos ver. O Papa Leão XIII não tentou impor uma lei dominical universal ou civil através de decretos do Vaticano. Na verdade, na sua famosa encíclica Rerum Novarum, ele abordou o descanso dominical apenas como um direito laboral e uma prerrogativa espiritual que os governos e os empregadores
deveriam respeitar para garantir a dignidade dos trabalhadores. Olha! O que estava por trás das obras boas era levar o domingo a ser venerado, a ser honrado, a ser santificado e a ser colocado no lugar do sábado que o Senhor instituiu e que só esse dia devemos observar. Mas vamos então ver como ele impôs e propôs e como ele quis conseguir esse objetivo. Como disse, uma encíclica é um documento papal de maior relevância. Em termos teológicos, serve para orientar, ensinar, exortar a Igreja e todas as pessoas de boa vontade sobre temas doutrinais, morais e sociais. Ou seja, poderemos dizer que a encíclica é a Bíblia do Papa. Poderemos dizer que é através da encíclica que ele vai levar, como se costuma dizer aqui em Portugal, a água ao seu moinho. E agora, como os disse, eu vou citar agora aqui pelo menos 4 encíclicas que contribuíram para a mudança da cultura e a mudança da humanidade. A primeira foi realmente o Rerum Novarum. Mudou a questão operária. Começaram-se a levantar sindicatos, comissões trabalhistas nessa altura em defesa do povo. Esta marcou a história do mundo. Depois vem a Humanae Vitae, de Papa Paulo VI. E o que é que Papa Paulo VI, com esta encíclica, vai conseguir fazer? Vai conseguir controlar a natalidade. Ele, pela primeira vez, vem condenar o aborto e vem condenar os meios contraceptivos. E vem dizer que qualquer mulher, qualquer homem que use esses meios está em transgressão aberta com a lei de Deus. Isto ele condenou. Também temos uma outra encíclica que iremos abordar, que é Pacem in Terris, que quer dizer paz mundial e direitos humanos. E temos então a tal famosa que nós todos conhecemos, é do nosso tempo, eu lia e conheço bastante, foi a Laudato Si, Ecologia Integral e Responsabilidade Global. Então aquilo que um Papa tenta fazer com uma encíclica é impor acima, muitas vezes, da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos mostra como direito que devemos fazer. Ou seja, a encíclica, de certa forma, quer mostrar que a autoridade papal está acima da Igreja, da Bíblia. A Humanidade Vitae, que em português quer dizer da vida humana, uma encíclica do Papa Paulo VI, promulgada em 25 de julho de 1968, tinha eu apenas 8 anos, e essa foi promulgada num dia de Santiago, que era o apóstolo. O documento possui um subtítulo sobre a regulação da natalidade e aborda de maneira clara e pastoral a doutrina da Igreja Católica acerca da transmissão da vida, da dignidade do matrimónio e da moralidade no exercício da sexualidade humana.
Nela, o Papa Paulo VI reafirma a condenação do aborto, da esterilização e de todos os métodos artificiais da contracepção, ao mesmo tempo em que reconhece a legitimidade apenas dos métodos naturais para a regulação da fertilidade. Ou seja, quando se começaram a aparecer, e em especial nos países como a África, os países do terceiro mundo, em que mulheres eram como animais, em que elas se reproduziam como animais, começou-se a pensar ajudar essas pessoas. E então começaram a aparecer os chamados contraceptivos. E além dos contraceptivos, outros meios, a laqueação das trompas e também aquela operação que é feita aos homens e que eu não vou agora discutir aqui se é correto ou se não é correto. O que eu quero simplesmente dizer é que este homem levanta-se com poder que quer parecer a autoridade divina e diz ao mundo: quem está a fazer isso para reduzir a natalidade está a cometer um pecado contra o céu. Porém, esse mesmo Paulo VI que disse isso, deu um tiro no seu próprio pé. E porquê que ele deu um tiro no seu próprio pé? No dia 18 de fevereiro, ele disse assim: o aborto não é o menor dos males. Desculpem, eu aqui estou a ler, a avançar, e não era isso que eu já queria ler. Então vamos ver o que é que este Papa permitiu. Que todas as freiras que estavam nos conventos e ao serviço da comunidade, elas sim podiam ter direito a usar os contraceptivos. E ele dizia que elas podiam ser violadas, elas podiam à força ser engravidadas. Então era permitido a elas que usassem os contraceptivos. Mas, queridos irmãos, ele não foi a verdadeiro. Sabem, eu tenho um livro que nos fala dos abortos que eram feitos nesse lugar. O cemitério dos abortos dentro do próprio Vaticano. Um túnel que existe no Vaticano, em que os sacerdotes engravidavam as moças que se tornaram freiras, e dentro de um túnel que existe no Vaticano, eram ali lançados os fetos dessas mulheres. Mas infelizmente tudo veio à de cima, e veio-se a descobrir que ali também se fazia aquilo que a lei condenava. Papa Paulo VI disse que era um pecado contra o céu abortar. No entanto, dentro do Vaticano, abortava-se. Queridos irmãos e amigos, vai levantar-se Francisco no dia 18 de fevereiro de 2016 e vai dizer aquilo que eu vou ler. Francisco não condena o ato do seu antecessor, mas também não condena os meios contraceptivos. Francisco, de certa forma, nisto foi um homem equilibrado. Vamos ver o que ele disse no dia 18 de fevereiro
2016. Ele diz assim: o aborto não é o menor de dois males. É um crime. Matar uma pessoa para salvar a vida de outro é o que a máfia faz. É um mal absoluto. No caso de evitar a gravidez, não é um mal absoluto. No mal menor, estamos falando de um conflito entre o quinto e o sexto mandamento. O Papa Paulo VI permitiu que freiras na África usassem contracepção para se prevenirem, caso fossem extirpadas. Mas não confundam o mal evitar a gravidez com o aborto. Reparem que há um equilíbrio e cada um de nós tem uma opinião acerca disso e eu também tenho a minha, que é pessoal e que não a manifesto. Mas nós não podemos ir ao extremo. Vamos agora avançar para esta encíclica que eu estou ansioso para ler e conhecer, a chamada Magnificat Humanitas, ou seja, humanidade magnífica, ou magnífica humanidade. Eu não sei se este bispo de Roma se está a referir-se à mesma humanidade que nós conhecemos, ou se ele está a referir-se a uma outra humanidade. Porque será que esta humanidade que nós conhecemos hoje é uma magnífica uma humanidade? Será que nós podemos dizer que os seres que hoje vivem, as pessoas que hoje vivem são magníficas, mas magníficas em quê? Vamos então ver, para percebermos melhor, aonde este Senhor quer chegar. Na primeira encíclica do Papa Leão XIV, vai chamar-se Magnificat Humanitas, Humanidade Magnífica. O documento será dedicado ao tema da proteção da pessoa humana na era da inteligência artificial. Segundo o Vaticano, a encíclica foi assinada em 15 de maio de 2026. No aniversário da história da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Que coisa interessante. Quando ele foi escolhido, que ninguém acreditava que ele iria ser, mas ele já tinha escolhido o nome, caso ele fosse Papa, para também adotar. E ele foi ver a história dos Papas e identificou-se mais com este Papa Leão XIII. E não só se identificou com ele, mas identificou-se com a missão dele, isto é, proteger aqueles que trabalham. E desde o início do seu pontificado, este Papa está preocupado com os trabalhadores. Mas volto a dizer, o que é que está por detrás dessa preocupação? Diz-nos, mostrando uma ligação entre os desafios da Revolução Industrial e os desafios atuais da IA. O texto será publicado oficialmente em 25 de maio de 2026. Isto quer dizer que será na próxima segunda-feira. Todos nós iremos ter acesso a essa encíclica. Vai ser um documento que eu acredito que um dos primeiros a ler essa encíclica, sabem quem será? O Presidente dos Estados Unidos da América. Ele vai ler essa encíclica. E não só ele, mas todos os líderes do mundo.
vão ler essa encíclica. E então, o que é que este Papa tem em mente? Ele sabe que o Papa o Papa Leão XIII falhou com o grande objetivo dele. E qual era o grande objetivo dele? É que ele, no seu pontificado, assinasse uma lei dominical e que ela fosse adotada nos Estados Unidos e, posteriormente, ela passasse para o mundo. Não passou. Houve frustração. E já vamos ver porque é que ela não passou. Agora, como eu disse, como esse Papa não podia impor a lei, então foi levantado um senador republicano em Ribler. E esse senador, que agora sim, ele podia apresentar a lei assim como a apresentou, ele apresentou aquela lei que foi conhecida como o projeto da lei Blair ou o projeto da lei do resto dominical. E agora, este Blair, Henry Blair, por detrás dele, o Papa Leão XIII, e agora este Blair, no Congresso dos Estados Unidos, debate-se para que esta lei fosse promulgada. E ele apresentou. E qual era o objetivo? O objetivo, o texto determinava o domingo como dia de descanso oficial, restringindo quase todo o trabalho secular, comércio e transporte. Qual a justificativa para a imposição dessa lei? Os defensores da medida argumentavam que a nação precisava de um dia comum para descanso físico, moralidade e prática religiosa. Agora eu pergunto, já havia ou não havia um dia comum que era o dia que Deus instituiu? Havia. Mas Leão XIII não queria seguir, porque esse dia não lhe dava autoridade na sua encíclica. Então ele queria alguma coisa que valorizasse o seu poder e a sua encíclica. Ele queria então que aquela lei fosse promulgada. Queridos irmãos, o projeto dessa lei falhou em obter a aprovação no Congresso dos Estados Unidos e não avançou para esta se tornar lei. Para os adventistas do sétimo dia, este evento histórico tem um peso escatológico significativo. A escritora, a cofundadora da igreja, Ellen White, destacou o episódio como cumprimento de profecias e alertou para possíveis tentativas semelhantes às quais, segundo a sua interpretação teológica, culminaram num conflito global sob a adoração e a lei de Deus. E aqui nós precisamos destacar nesse congresso um homem usado por Deus para se debater contra alguém que estava a ser usado pelo diabo em Ribler. E quem foi esse homem? Alonso Atejano. Alonso Atejano, ele levantou-se naquele congresso americano, representando os adventistas, representando a Igreja Batista do sétimo dia, representando os judeus. E ele levantou-se e ele disse que vocês estão a fazer é um atentado à consciência humana. E deu respeito à consciência humana.
vocês não podem de maneira nenhuma impor uma lei que viola os direitos da consciência humana. E claro, este grande homem de Deus, cheio do Espírito naquele congresso, conseguiu com todos os argumentos deitar por terra os argumentos de Henry Blair, e essa lei não passou no Congresso americano. Queridos amigos, a irmã White disse que essa lei não passou porque o povo de Deus não estava preparado para a vinda do Messias. E como não estava preparado para a vinda do Messias, o Senhor levantou a A.T. Jones para que a Igreja Adventista pensasse seriamente naquilo que estavam a fazer. Agora eu quero falar-vos um pouco sobre este A.T. Jones. A história americana nunca esquecerá o argumento deste homem defensor do sábado como ninguém até aqui. E é este homem, é como este homem que nós nos devemos levantar nestes últimos dias, embora sabendo que o sucesso não vai ser igual àquele que ele teve, porque o tempo da graça está a terminar. E agora eu quero ver alguns argumentos que ele apresentou naquele encontro, os principais argumentos. Eu vou então ler o que é que ele diz. Ele disse, argumentou separação entre a Igreja e o Estado, argumentou que o governo civil não tem jurisdição sobre questões religiosas ou espirituais, baseando-se na máxima bíblica de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele disse para o governo americano, meus amigos, nessa altura o presidente dos Estados Unidos era Cleveland, e ele disse, meus amigos, o que é de Deus ninguém pode mexer, e o que é dos homens, então sim, os homens podem mexer. E então ele disse o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. E também ele disse que aquela lei era inconstitucional, e ele afirmou que a imposição religiosa viola a primeira emenda da Constituição norte-americana, que garante a liberdade de consciência e proíbe o Estado de estabelecer uma religião. E ele continuou, defendeu o direito dos judeus, adventistas e outras minorias de guardar o sábado conforme a sua consciência, sem serem penalizados pelo Estado. E mais ele alertou que as leis de caráter religioso abrem precedentes perigosos, lembrando historicamente que a união entre o poder político e o religioso sempre resultou em perseguição e tirania. Aquilo que ele disse foi, vocês lembrem-se, sempre que a religião se uniu com o Estado, trouxe perseguição e tirania e morte. Jones ensinava, os Estados Unidos repetiriam os erros de Roma papal se assinassem aquela lei. Protestantismo unido ao poder civil produziria perseguição, e leis dominicais seriam o mecanismo principal dessa união. Isso se tornou o tema central da escatologia adventista. Ou seja, os argumentos de Blair não foram suficientes para convencer aquela audiência. E Deus serviu-se de A.T. Jones. E A.T. Jones, ele, com os argumentos que não eram dele, mas que foram colocados na sua boca através do Espírito Santo, a lei não passou no Congresso americano. Leão XIII e Blair ficaram frustrados,
Como é que um homem conseguiu dominar dois poderes? O poder político, que era Blair, e o poder religioso. Mas não foi Atejão. Foi Deus que estava a falar por meio de Atejão. E, queridos irmãos, nós precisamos de nos levantar. Embora saibamos que os nossos argumentos hoje não vão de maneira nenhuma agora impedir que a lei seja assinada. Não! Agora ela vai ser assinada. Agora podemos ter a certeza que os legisladores que estão a propor uma lei universal, esses vão vencer esta guerra. Porém, como é que nós sabemos disso? Nós sabemos por aquilo que diz o livro do Grande Conflito e a Santa Escritura. Eu quero ler o que é que diz o livro Grande Conflito na página 307. Diz assim a mensageira: o papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser. A apostasia dos últimos tempos, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpre ao seu propósito. E agora notem o que é que a irmã White foi buscar. Ela foi buscar dois animais para associar ao poder do papado. E ela diz assim: sob a aparência variável do camaleão, oculta invariável veneno da serpente. Então a quem é que Ellen White associa o papado? Ao camaleão. E o que é que acontece ao camaleão? O camaleão muda de cor de acordo com as circunstâncias onde se encontra. O papado é o camaleão. E as pessoas têm olhado para o papado como o camaleão. As coisas boas. Oh, que coisa maravilhosa. Oh, o Papa está a fazer leis maravilhosas. Mas como diz Ellen White, ele oculta o invariável veneno da serpente. As pessoas não olham para o papado como tendo a veneno da serpente. Elas olham apenas para o camaleão, é bonito, porque muda com a circunstância. Eu já tive o privilégio de ver um camaleão mudar de cor. É bonito, é interessante. Mas, e o veneno da serpente? E então ela continua a dizer nesta passagem: não se deve manter a palavra empenhada aos hereges, nem com pessoas suspeitas de heresias, declara Roma. A história do concílio de Constança de Lanfão deverá esta potência, cujo registro lunar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Será que nós hoje olhamos para a Igreja Católica e vemos nela uma parte da Igreja de Cristo? Nas pessoas sim, na direção não. No que eles pregam não, nas pessoas que estão sendo enganadas sim. Porque uma boa parte do verdadeiro povo de Deus está aí dentro da Igreja Católica. E nós temos que nos levantar como Blair, ir até eles, mostrar-lhes realmente essas verdades. Agora vamos ler o que é que nos diz no mesmo livro, O Grande Conflito, só que na página 362, vamos ver o que é que disse a mensageira do Senhor. Ou o que é que diz? Com o firme estabelecimento do papado, a obra de exaltação do domingo continuou.
Durante algum tempo, o povo se ocupou com o trabalho agrícola, fora das horas de culto, e o 7º dia, o sábado, continua a ser considerado como dia de repouso, no início do papado. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuado a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados, era vedado proceder no domingo a julgamentos em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas, de qualquer classe, abster-se do trabalho usual sob pena de multas aos livres e açoites no caso de serem servos. Mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com perda de metade dos bens e, finalmente, se obstinassem, fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Recorreu-se também aos milagres para convencer as pessoas. Começaram-se a dizer mentiras e agora vejam que eles recorriam aos milagres, porque as pessoas começaram a acreditar naquilo que esses hereges diziam. E agora vejam o que é que nos cita a mensageira do Senhor no grande conflito. Diz ela: entre outros prodígios, foi referido que, estando um lavrador em dia de domingo a limpar o arado, estava a limpar o arado no dia de domingo, com um ferro em seguida a lavrar o campo, o ferro cravou-se-lhe firmemente na mão, e durante 2 anos ele o carregou consigo. Ou seja, o ferro enterrou-se e durante 2 anos ele teve que carregar o ferro na mão. Eu não sei a que é que isto cabe na cabeça, mas as pessoas temiam, as pessoas acreditavam, porque a igreja criou medo nas pessoas, e o que as pessoas diziam acreditavam. E então diz que este carregou consigo, para a sua grande vergonha, esse ferro durante 2 anos. Queridos irmãos, Leão 14, ele conhece o que a Bíblia diz. E ele sabe que no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 24 e 25, este capítulo se refere ao papado e diz: e quando os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reinos, e depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora quero-vos dizer, desta profecia de Daniel, ainda nem tudo se cumpriu. E algumas coisas vão duplamente cumprir-se. O que é que duplamente se vai cumprir? A destruição dos santos do Altíssimo, a perseguição dos santos do Altíssimo. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora não serão 1260 anos, mas serão 1260 dias. 3 anos e meio. Depois da lei dominical, 3 anos e meio resta para perseguir o povo de Deus. Queridos irmãos, mas o que é que ainda não se cumpriu, na verdade, na íntegra? A lei foi mudada? Foi pela Igreja Católica, mas não no mundo. Agora sim, ela vai ser mudada no mundo. E como é que isso vai acontecer? Será o papado que vai mudar a lei? Não. O papado não tem autoridade para mudar a lei. Então o que é que o papado vai fazer? Convencer os líderes mundiais
que é preciso uma nova lei que obrigue o mundo a um dia comum, a guardar esse dia como o dia do Senhor, o dia da família. E o que é que vai acontecer para obrigar essa lei? O poder de capítulo 13 da segunda besta de Apocalipse 13, a besta que se vai levantar dos Estados Unidos, ela vai ajudar a besta que propõe a lei e agora os Estados Unidos vão pô-la como decreto. E agora nota, no capítulo 13, versículo 14 a 17, o que é que nos diz a Escritura? E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E agora vem aqui e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Agora a pergunta que eu faço é: quem vai impor? Os Estados Unidos. Quem propõe? O papado. Mas quem ordena que seja imposta a lei é os Estados Unidos. E quem está por detrás dos Unidos? O mundo religioso, o mundo protestante, que já foi convencido pelo papado, esse mundo religioso. E quero dizer-vos uma coisa. Em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz-nos o tempo quando isso vai acontecer. Reparem o que é que nos diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Queridos irmãos, para que a lei dominical seja imposta, o que é que primeiro tem que vir? A apostasia. E a apostasia, ela vai vir para quem e aonde? Em todas as igrejas da fé. Na católica, nas testemunhas de Jeová, nos espíritas, nos adventistas, vai haver uma apostasia como nunca se viu. Agora eu pergunto, já é visível essa apostasia na igreja? Falando da igreja adventista, já é visível essa apostasia dentro da igreja? Eu já o vejo, eu já o sinto, eu consigo a visualizar. E se alguém vos diz que não conhece o contexto profético. Reparem que primeiro vem a apostasia e depois o que é que vem? Se manifeste o homem do pecado. Agora quero-vos dizer uma coisa. Quando é que se vai manifestar o homem do pecado? Nós sabemos que Satanás vai se materializar. Ele vai aparecer na terra. Ele vai dizer que o seu filho é o papado. Ele vai dizer: este é o meu filho amado, em quem vocês devem acreditar. Ele vai aparecer como Cristo e vai dizer: o meu filho é o papado. E agora o que é que vai acontecer? Ele vai ser aceito pela humanidade. E a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Porque só mesmo quem está dentro da verdade vai conseguir discernir que aquele ser é Satanás. No grande conflito
a mensageira do Senhor, e esta citação também é repetida no livro Eventos Finais, no Grande Conflito, está na página 443 e 445, mas ela diz assim: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Agora faço-vos uma pergunta. A imagem da besta está a formar-se? Viram quando se levantou agora a estátua de Donald Trump? Ali o mundo protestante, também na inauguração dessa estátua. O que é que eles estão a pedir ao poder civil? Faz-nos uma imagem. Nós queremos agora adorar a primeira besta. Afinal, nós estávamos enganados. Afinal, o papado de hoje não tem nada a ver com o papado da Idade Média. Parece, não é? Não esqueçam aquilo que a mensageira, que eu não, já tinha lido, mas não me lembrava. Ela diz que o papado tem duas fases: camaleão, e depois vai apresentar o veneno da serpente. Em que fase é que nós estamos agora? Na fase da camaleão. Queridos irmãos, vou concluir fazer-vos um resumo global. Quem foi o primeiro homem a propor uma lei dominical e que inclusive assinou? Constantino, no ano 321. E quem era o Papa nessa altura? Silvestre I. Constantino morre, Silvestre morre, e agora vai-se levantar um homem nos Estados Unidos chamado Cleveland, que foi presidente dos Estados Unidos em 1988. E quem é que era o Papa nessa altura? Leão XIII. E o que é que ele tentou, esse Papa, junto com Blair? A imposição da lei dominical. Passou? Não passou. Porquê é que ela não passou? Por causa de nós não estarmos preparados para essa lei, segundo diz a mensageira do Senhor. Ela diz, se a lei tivesse passado e se o povo de Deus tivesse aceitado a mensagem de 1888, Jesus teria vindo 2 ou 3 anos depois. Talvez nós possamos dizer assim, felizmente que ele não veio porque nós não estaríamos aqui. Também não era importante. Se nós não existíssemos, também não era importante. Agora há uma coisa que eu quero dizer-vos, queridos irmãos. Jonas levantou-se. A lei foi arquivada. Agora levanta-se em 2026 o novo presidente dos Estados Unidos, que tem as mesmas características deste Cleveland. O Cleveland, ele torna-se presidente 4 anos dos Estados Unidos da América, ele candidata-se, perde para outro presidente, depois volta a candidatar-se e volta novamente a ser reeleito. Com Donald Trump foi a mesma coisa. Donald Trump, ele candidatou-se, ganha, depois recandidata-se, perde para Joe Biden, volta a candidatar-se, volta a ganhar.
Agora quero dizer-vos uma coisa. Ele tem neste momento com ele, como Papa, Leão XIV. E agora faço-vos uma pergunta. Será que Leão XIV vai conseguir convencer Trump a assinar a lei dominical? Eu vou dar-vos a minha opinião. Eu creio que sim. Eu creio que ele vai assinar essa lei. Se não assinar, então eu já começo a pôr muito em dúvida muitas coisas que estão a acontecer. Queridos irmãos, a mensageira do Senhor diz ela, e vou terminar com estas citações, página 533 do Grande Controvérsia, 573. No movimento Hora e Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas romanistas. Ela escreveu isto quando ela não viu aquilo que nós estamos a ver. Na verdade, mais do que isto, estão a abrir a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o facto de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus e que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. E ainda ela continua agora na página 579. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser o reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração do poder. Tanto no Velho Mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Durante mais de meio século, investigadores das profecias nos Estados Unidos têm apresentado ao mundo este testemunho. Nos acontecimentos que ora estão a ocorrer, percebe-se rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia. Queridos irmãos, quero apenas dizer-vos, vamos ler a encíclica papal e eu irei depois comentar algumas dos textos que ele vai impor. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Estamos muito próximos de ver aquilo que A.T. Jones combateu. E a pergunta que eu faço: estás tu, estou eu, preparado para isso?